Boa noite, hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, hein? Não sei se vocês se lembraram desse detalhe, né? Ontem foi feriado, né? Tiradentes, hoje, dia 22 de abril de 2022. Vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus, né? Estamos hoje finalizando uma série. E eu gostaria de aproveitar aí o ensejo para convidá-los aí a se inscreverem no nosso canal, canal do Projeto Upomone. Aqui no campo da playlist, vocês então podem conferir aí as nossas séries, né? As séries que já fizemos, né? Da Grande Controvérsia, a série das Crenças Populares. E agora estamos aí finalizando a série do estudo do livrinho 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel, do professor aí Clifford Goldstein. Aí temos as lives também, já fizemos aí duas, né? Pretendemos fazer mais lives, né? Com convidados, sempre aprofundando, discutindo temas bíblicos, temas aí proféticos, temas do fim, né? Esse daqui é o nosso blog, a nossa página, você também se mantém atualizado, temos ali notícias, conteúdos, tá certo? Projeto upomone.blogspot.com. Muito bem, professor Hernani, seja muito bem-vindo, né? Sempre um prazer tê-lo por aqui também. Tá ali, já mandou a mensagem no chat. Bem, meus amigos, então, vamos pedir, então, que o Espírito Santo esteja conosco nesse último estudo, né? Dessa série. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, porque em boas circunstâncias, apesar da distância, mas estamos em boas circunstâncias estudando a tua palavra, iniciando mais um sábado abençoado. Abençoe ricamente todos esses que estão nos acompanhando e também aqueles que irão nos acompanhar pelo YouTube. Nós lhe rogamos que este sábado seja um sábado de bênçãos ao teu lado e que aqui não seja o fim, ó Pai, do estudo das profecias, particularmente das profecias de Daniel, mas que seja apenas um começo. Todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que sintam o desejo de seguir estudando, inclusive por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de lembrar também a quem nos acompanha pelo YouTube que na descrição aqui do vídeo você tem o nosso endereço de e-mail, tá? Pode entrar em contato conosco para que você possa entrar na nossa linha de transmissão do WhatsApp para receber informações e convites para os próximos estudos. Muito bem. Estamos aí na terceira e última sessão do livrinho, Investigando o Juízo, capítulo 11, do livrinho 1844, né? E o texto aí de abertura, o texto bíblico de abertura, está em Levítico 4, verso 4. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho sem defeito, e matará o novilho perante o Senhor. Muito bem, meus amigos, nós falamos aí bastante, né, sobre o juízo, e logicamente tivemos que nos reportar a todo o ritual do Antigo Testamento, todo o funcionamento ali do sistema de sacrifícios. E o que chama a nossa atenção, todo esse sistema aí, é a ordem, né? Tudo muito detalhista, né? Cada aspecto, cada elemento ali do ritual do santuário, né? Então, começando ali pelo sacrifício do animal sem defeito, aí passando ali pela parte dos sacerdotes, né? A aspersão do sangue
desse animal ali no tabernáculo, nas pontas do altar. Nós vimos ali sobre as partes, né, do tabernáculo, tanto o tabernáculo aqui da terra quanto o santuário do céu, né, porque o tabernáculo terrestre foi feito como uma sombra do santuário celestial. Então, cada ofício, né, cada elemento, cada móvel tem ali um significado muito especial e tudo foi detalhado ali por Deus a Moisés, depois a Davi, né, quando construiu o templo. Isso tem um significado para nós, né? Deus poderia ter resolvido a situação do pecado muito rapidamente. E poderia, aliás, ter resolvido de forma instantânea, né? Assim que surgiu o pecado lá no coração de Lúcifer, ele poderia ter destruído Lúcifer e simplesmente ter evitado aí todo o grande conflito, né? Todo esse grande conflito que se desenrola até hoje, vai se desenrolar até o juízo executivo, né? Depois do milênio. Bem, porém, Deus é um Deus de amor, né? Ele não age de forma assim tempestiva e ele está preocupado que as suas criaturas o adorem por amor, né? Que o obedeçam por amor e não por medo. Então, isso explica, né, o fato de ter tolerado aí tão longamente a Lúcifer, né, os seus seguidores lá no céu, na sua rebelião, e ter buscado tratar do problema do pecado assim de uma forma tão minuciosa, tão paciente, né? Então vejam só, o pecador transfere o pecado para o animal sem defeito, esse animal é sacrificado, o sangue desse animal é depositado no tabernáculo, e assim, simbolicamente, o pecado vai para o tabernáculo. E uma vez por ano, como nós vimos, né, o sumo Ah, sacerdote. Oi. você tinha travado. Voltou agora. Tá certo. Qualquer coisa pode interromper de novo, tá? Havia travado para os demais também, só para saber também? Ah, tá. Então vamos seguir aqui, vamos retomar. Vocês estão vendo os slides normalmente? Sim, Sim, né? sim. Muito bem. Então, eu não sei a parte que foi travada aí, mas, resumidamente, o que nós estamos dizendo é que Deus estabeleceu todo um procedimento para que o pecado fosse transferido do pecador para o animal que era sacrificado, e a partir do sangue desse animal, o pecado era transferido para o tabernáculo ou o templo. E uma vez por ano, então, o sumo sacerdote adentrava aqui o lugar santíssimo para interceder por ele e por todo o povo, né? Para que o santuário, antes o tabernáculo, né? Depois o templo ali, para que fosse purificado. E na purificação ali, né? Afinal, o bode emissário, chamado de Azazel pelos hebreus, ele levava, então, o pecado do povo, né? Esse bode Azazel, lá na tradição judaica, né? O Azazel é o príncipe dos anjos caídos, né? Então, isso é bem simbólico, né? Porque Satanás, no final das contas, ele vai ser responsabilizado por todos os pecados e vai ser destruído, afinal, né? Vai ficar 1000 anos numa prisão, né? A terra desolada. É por isso que o bode Azazel era solto no deserto, né? Ele não era sacrificado. Então, tudo muito simbólico aí, certo? E muito didático também, certo? O nosso Deus é um Deus muito didático. Ok, aí nós vamos a Daniel, né? Lembrando sempre aí desse texto aí central para o Adventismo. E ele me disse até 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado, né? E nós estudamos sobre isso, né, e vimos que essa profecia aponta aí para o Cordeiro de Deus, né? Jesus, né, que carregou os nossos pecados em seu corpo, né, segundo Pedro, na sua primeira epístola, né, capítulo 2, verso 24.
E o seu ministério não terminou ali, como muitos, infelizmente, acham, né? Que o plano ali da redenção terminou na cruz. Não. Cristo deu prosseguimento no santuário celestial, ao seu ministério ali como sumo sacerdote, intercedendo por todos nós, certo? Alguém está com o microfone aberto aí, Gisele. Muito bem. Bem, no céu, então, Jesus ministra, né, em nosso favor, certo? As orações dos santos são como o incenso lá no antigo tabernáculo, né, que sobem até o trono de graça. Então, Jesus ali vai interceder por nós junto ao Pai, né? E nós sabemos que em breve Jesus terminará sua obra de mediação no céu. Quando que isso se dará mesmo? Vocês se recordam? Aí a gente precisa sempre lembrar do livro do Apocalipse, né? Que é um livro que vai aprofundar informações aí do livro de Daniel, sempre naquele princípio da repetição e ampliação. Juízo, né? Nós chamamos de fechamento da porta da graça, né? Dito ali no Apocalipse que o santuário vai se encher de fumaça, né? E dali vão sair anjos com taças na mão para derramarem ali as 7 últimas pragas. Então, nesse momento, Jesus terminou sua obra de mediação. As pragas não servem para tentar convencer ou converter a ninguém, vão simplesmente provar que o joio é joio, né? Porque os ímpios ali que vão se tornar ainda mais blasfemos, ainda mais rebeldes, o Espírito Santo terá se retirado da terra nessa altura, ok? Então, essa obra está prestes a terminar. E aí vai se cumprir o que nós lemos em Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Certo? Então é isso. Durante um período curto, ali antes da vinda de Cristo, não haverá mais mediador, não haverá intercessor, e o Espírito Santo não estará mais atuando na terra, né? Lembrando sempre, né, nós sabemos que esse vídeo ficará no YouTube e muitas pessoas poderão ter acesso, pessoas de outras denominações, enfim. O papel do Espírito Santo é convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? O Espírito Santo ele não atua para que as pessoas falem uma língua incompreensível, para que as pessoas fiquem rodopiando, dançando, pulando. O Espírito Santo atua justamente para promover uma mudança de vida em nossos corações, né? Nenhuma conversão acontece por esforço próprio. Então, nesse momento aí, crítico, né? O Espírito Santo será retirado da terra. As pessoas terão a oportunidade de se converterem, de aceitarem o Evangelho eterno. E aquelas pessoas que rejeitarem, então estarão, a partir dali, já tecnicamente perdidas, né? Não haverá mais oportunidade de salvação para essas pessoas, assim como lá no dilúvio, um pouco antes da chuva cair, né? Um anjo desceu e fechou a porta da arca. Ali, a partir daquele momento, já não era possível mais ninguém se salvar. Aqueles que estavam dentro da arca estavam salvos, os que estavam do lado de fora já estavam tecnicamente ali perdidos, né? Então, isso vai se repetir, certo? Sabemos que Jesus, então, voltará sem pecado e todos os pecados serão colocados sobre o diabo, né? Como o bode Azazel. Por que Deus elaborou um sistema tão minucioso quando poderia ter erradicado o pecado e o diabo instantaneamente, né? Como nós falamos? Porque Deus queria mostrar ao universo inteiro sua justiça e misericórdia ao lidar com o pecado e a rebelião. Cristo morreu e agora ministra como sumo sacerdote no santuário celeste para erradicar o pecado, salvar a humanidade e punir o diabo de maneira ordeira, sem deixar qualquer dúvida na mente de todo o universo que observa. Todos verão sua misericórdia em perdoar nossos pecados e sua justiça em finalmente colocá-los
sobre aquele que instigou todo o mal. Segundo Levítico 16:30, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, vejam que verdade espiritual aqui profunda, né, sobre o dia da expiação. Era um dia de purificação, né? Não só do tabernáculo, não só do templo, mas para todos os adoradores, todos aqueles que estavam ali contritos, né, no momento que o sacerdote, o sumo sacerdote, estava ali ministrando no santuário e particularmente no lugar santíssimo, né? Segundo Malaquias 2:17, tem descansado o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o temos cansado? Quando vós dizeis: todo o que faz o mal é bom à vista do Senhor, e ele se deleita desses. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, quando as pessoas questionam, né, que o juízo está tardando, que Deus parece não fazer justiça, né, porque nós vivemos num mundo aí de maldade, um mundo de impunidade. Então, isso, de certo modo, cansa, né, o Senhor. São palavras que causam ali uma tristeza, né, a Deus. Bem, além da cruz, né, isso nós já vimos no estudo passado, estamos aqui retomando. Quais são os elementos que Deus usará para fazer sua multiforme sabedoria conhecida ao universo, né? Vimos que além da cruz há outros elementos aí importantes, né? E um deles é a própria expiação, juízo, né? Juízo que tem 3 fases, né? A começar pelo juízo investigativo, o juízo pré-advento, que começou em 1844. Sabemos que quando Jesus voltar, já virá já para trazer a recompensa ali, né, dos salvos e levar os salvos para o céu. Então, o juízo já terá sido feito. E depois, então, da volta de Jesus, ali começa o juízo comprobatório durante o milênio, e a terceira fase, o juízo executivo, né, quando os ímpios serão todos destruídos no lago de fogo e enxofre, ok? O segundo modo pelo qual Deus manifesta a sua multiforme sabedoria ao universo é através de um povo que obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos, que dá frutos e que é purificado do pecado, né? Então, essa é uma outra forma, né? Então, nós temos ali o fruto do Espírito, né? Paz, amor, alegria, amabilidade, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade. Então, através dos frutos, então, essa multiforme sabedoria de Deus é manifesta ao mundo, né? Se você quiser se aprofundar nesse tópico, assista o episódio anterior, né? Quem não assistiu, quem não acompanhou, o capítulo anterior do livro também, vai lembrar sobre isso, né? O papel da igreja. Deus tem uma igreja nessa terra, foi instituída pelo próprio Cristo, né? Cristo é a rocha. Ele falou para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Pedro ali no grego ali, né? A palavra significa pedrinha, né? E Cristo é a rocha, porque Pedro mesmo entendeu isso, né? Se referiu a Jesus como uma pedra angular, né? Então, Jesus estava dando uma lição para Pedro, olha, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha eu, né? Sou esta rocha e sobre ela edificaria a igreja. E essa igreja firmemente estabelecida na rocha, que é Cristo, tem esse papel aí perante o universo, né, de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Bem, enquanto se processa o julgamento, Deus está purificando, ele está purgando, né, o seu povo, como a potassa dos lavandeiros, né, ou sabão dos lavandeiros, né? Isso nós encontramos em Malaquias 3, verso 2. Então, da mesma forma que o povo lá se purificava, jejuava, né, eles estavam contritos
no dia do juízo, o Yom Kippur, o povo de Deus também passa por esse processo de purificação no dia simbólico, né, o dia antitípico, né, do juízo, que é o momento que nós vivemos, né? Tanto em Levítico 16 quanto em Apocalipse 3:18, o juízo está ligado à purificação do povo de Deus, né? E nós vivemos no tempo ali da última igreja, né, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que precisa de purificação, né, como nós sabemos, né? Aqueles que minimizam a obediência, né, aqueles que acusam os irmãos de serem muitas vezes perfeccionistas, existem tantos termos, né, nesse sentido aí, são os mesmos que ignoram o juízo, né? São aquelas mesmas pessoas que dão pouco valor, você pode reparar, não se interessam por pregações assim, né, que apontam para a verdade, a última verdade presente. São pessoas que têm pouco interesse no estudo das profecias, em ministrarem estudos bíblicos, enfim. São essas pessoas que ficam minimizando a obediência, né, falando que a questão da obediência aí não é tão importante, que Deus é um Deus de amor, né? Que temos que pregar a Cristo. De fato, temos que pregar a Cristo e suas doutrinas, né? Não faz sentido desvincular uma coisa da outra. O próprio Jesus falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Então é isso, nós vivemos numa época em que o mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal, e esse público aí só tem crescido e vai continuar crescendo, né, até o tempo do fim, né? São os escarnecedores, né? Muito bem. Olha, obediência e juízo estão inseparavelmente ligados. E o autor do livrinho que nós temos estudado, Clifford Goldstein, ele lembra, né, que Laodiceia tem falta de santidade, não de verdade. E esse é o problema que tem assolado a comunidade remanescente em todos os tempos, né? Essa igreja, ela tem toda a verdade ali, né? Pelo menos o essencial, porque nós sabemos que a verdade, que é Cristo também, ela continuará sendo conhecida ao longo da eternidade. Mas a última verdade presente, aquilo que é o essencial para a nossa salvação, essa igreja tem, ela conhece. O problema não é falta de conhecimento, falta de verdade, é a falta de santidade, né? E Cristo está apelando a essa igreja para que ela busque, então, a purificação, para que ela busque o colírio, né, para que enxergue a sua condição, busque as vestes de justiça, né, para se livrar dos seus trapos de imundícia. Então, esse é o apelo que Jesus faz, né? Qual é a mensagem do primeiro anjo? Nós sabemos muito bem essa mensagem, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada, é vinda a hora do seu juízo. Então, a iminência do juízo tem marcado aí a história do remanescente dos últimos dias, né? O movimento adventista surgiu com a pregação dessa mensagem. Então, isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós não podemos perder jamais esse senso de urgência, que precisamos pregar a todo mundo a mensagem do juízo, né? Que não é uma mensagem para perturbar, né, para oprimir as pessoas, muito pelo contrário, o juízo traz uma mensagem de esperança, né? Jesus está intercedendo por nós e nele podemos obter a salvação, certo? Apocalipse 14:12 vai lembrar aí da característica, né, as características dos santos, né, do remanescente. Aqui está a paciência, o pômone, né? A paciência, a persistência constante, a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, esse é um povo obediente, é um povo que guarda todos os mandamentos, porque, segundo Tiago 2, verso 10, todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Então, aí nós temos uma mensagem
profunda, né? O DNA do remanescente está em Apocalipse 14, 12, certo? Bem, a essência do juízo investigativo, esse juízo que começou em 1844. Durante esse juízo, Deus preparará um povo purificado de todo pecado. Alguém está tentando falar, porventura? Não, né? Ok. Esse povo guarda os mandamentos de Deus, como nós vimos, né? O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, né? Alguém está com o microfone aberto? Gisele, se puder, ajuda aí, né? Vendo aí quem é. Muito bem. E aí nós encontramos a seguinte mensagem, Apocalipse 14, verso 15. Tanto o povo de Deus quanto os ímpios, né? Eles são descritos como maduros, né? Um anjo. Vamos lá conferir Apocalipse 14, verso 15. Apocalipse 14, verso 15. Um outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Né? Veja, tanto o povo de Deus estará maduro, quanto os ímpios. Né? Vai chegar em um ponto de maturidade, tanto para o trigo quanto para o joio. E aí, o que que nós temos? Com toda a nossa luz, deveríamos estar permitindo que Deus nos torne cristãos maduros na terra, né? Um povo que tem e que vive a mensagem de saúde, né? Temos aí os pilares da nossa fé, né? O estado do homem na morte, nós temos uma compreensão clara, né, sobre isso. Nós temos o espírito de profecia, porque nós sabemos lá, segundo Apocalipse 19, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e ele foi ministrado também ali na pessoa de Ellen G. White. Temos a verdade do santuário, a lei de Deus, a vitória sobre o pecado e a justificação pela fé, né? Nós temos ali 7 grandes pilares ali da nossa fé. Precisamos, então, amadurecer, né? Em relação a essas verdades todas aí. Apesar disso, o que acontece? O remanescente é salvo não pela guarda dos mandamentos, mas sim porque tem a fé em Jesus. É a fé em Jesus que nos salva, certo? E jamais a guarda dos mandamentos. A lei não serve para salvar, ela serve para apontar o pecado. Então, aquele que quebra a lei irá se perder, né? Será destruído no lago de fogo e enxofre. Agora, aquele que guarda a lei não é salvo pela guarda da lei, e sim pela fé em Jesus. É Jesus que nos salva, né? Desenvolvimento do caráter, quando compreendido no contexto de glorificar a Deus, não é legalismo, né? Então, nós entendemos que nós temos uma escada, né, ali de santificação, que devemos subir a cada dia, e quem nos capacita a isso é o Espírito Santo. É Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se nós entendermos isso aí claramente, não seremos legalistas, né? Há pessoas, inclusive, que distorcem tanto a noção do que é legalismo, que dizem que quem está ali preocupado, né, em seguir toda a lei, todos os reclamos da lei, todos os detalhes, que essa pessoa é legalista. E, na verdade, jamais, de modo algum, né? Veja, quando Jesus falou lá para os fariseus, né, os fariseus davam o dízimo da hortelã, das ervas ali, enfim. Jesus não falou para eles que eles deveriam parar de se preocupar com isso, né? Ele simplesmente falou que os fariseus estavam muito preocupados com detalhes como esses da lei, mas haviam deixado a misericórdia de lado, né?
E quando Jesus foi, então, adverti-los, Jesus não falou que eles deveriam deixar para lá essa preocupação com detalhes da guarda da lei. Ele falou o seguinte: fazei estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês precisam continuar sendo zelosos na guarda da lei, mas não devem se esquecer da misericórdia, do amor, né? Jamais. Então, ter uma compreensão mais profunda da lei, né? Porque a lei, ela se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, certo? Bem, e aí, meus amigos, meus irmãos, nós chegamos a essa compreensão da perfeição cristã, né? Através do poder do Espírito Santo habitando em nós, preferiremos morrer a quebrantar a lei de Deus, né? Muito em breve nós seremos confrontados com isso, né? Ou iremos manter nossa obediência, ou poderemos pagar com as nossas próprias vidas, né? Ao longo de toda a história foi assim. Mas uma perseguição como nunca houve está para acontecer, né? Acreditamos que em nossa geração, certo? De um lado, aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta, né? Essa será a realidade ali. Bem, haverá não só um santuário purificado, finalmente, mas também um povo purificado na terra, né? Como o crisol do qual fala lá o profeta Jeremias, né? Jó também falou, enfim. Essas provações, né, que vivemos nessa terra e iremos viver até a volta de Jesus, servem para nos purificar, para que então estejamos preparados para nos encontrarmos com Cristo. O povo remanescente, de fato, não desobedecerá qualquer mandamento. Chamados do juízo: obediência, santidade, santificação. Certo? Então, essa visão ali do caminho estreito, né, do remanescente, que a irmã Ellen White viu, né, é uma realidade, né? E esse povo, à medida que avança rumo ao céu, né, vai enfrentando ali dificuldades, alguns vão ficando pelo meio do caminho, mas nós temos a esperança de que aquele que for fiel até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante que ela fala nessa visão, está lá no livro Primeiros Escritos, né, de alguns que não queriam abandonar, né, as suas bagagens, né, alguns ali indo com carruagens, né, com uma série ali de coisas dessa vida, né, sobrecarregados, né, quando na verdade, pelas circunstâncias da jornada, isso seria impossível, né? E essas pessoas naturalmente iam ficando pelo meio do caminho, né? Que Deus então nos ilumine para que possamos abandonar essas coisas supérfluas, né? Que o nosso coração não esteja apegado a essas coisas, né? Então, eis o chamado do projeto Upomone, né? Esse projeto que temos aí levado adiante, que começou aí durante o período da pandemia, né? Que ainda estamos aí de certo modo, né? O chamado está nas palavras finais do livrinho 1844. Qual é a essência do juízo e sua relevância em nossa vida hoje? Enquanto Deus apaga nossos pecados que foram registrados no céu, precisamos amar a Jesus o suficiente para permitir que ele apague nossos pecados na terra, para que ele possa ser glorificado perante o universo que nos observa. Satanás lançou a acusação, né? A lei de Deus não pode ser cumprida, não pode ser obedecida. Jesus veio provar que Satanás está errado, e nós, enquanto povo remanescente, somos chamados a também confirmar, né, que ele está enganado e que Deus está certo. Aqui está o nosso chamado, aqui está a verdade presente, e aqui está a importância do juízo para a nossa vida hoje. Essa é a importância para a nossa vida hoje. Bem, o autor se absteve de citar Ellen G. White, né? Ele durante todo o livrinho,
ele se baseia apenas na Bíblia, né? Mas eu achei por bem deixar uma mensagem aqui final, uma citação inspirada, uma vez que nosso público aqui é essencialmente adventista, né? A mensagem que está no livro Parábola de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo, né, um desejo intenso, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Veja que mensagem maravilhosa, né? Nós podemos e devemos fazer a nossa parte para abreviar a vinda de Cristo, né? Você está cansado de tanto crime, de tanta impunidade, de tanta miséria, né? Doenças, crises deste mundo, né? Rogue a Deus para que o caráter de Cristo se reproduza perfeitamente em sua vida. Que eu possa rogar a Deus para que o caráter dele se reproduza perfeitamente em minha vida, em nós como povo, né? Iremos manifestar a Cristo, né? No nosso proceder, na nossa vida, e assim então Jesus irá reclamar o seu povo como seu, né? Essa é a mensagem final, a mensagem do juízo, a mensagem que Deus tem para cada um de nós, certo? Bem, estou compartilhando ali o link do projeto Pomone, né? Alguém perguntou ali no chat, está ali acabei de compartilhar o link. E na nossa linha de transmissão, vocês podem conferir lá no WhatsApp, que eu sempre compartilho lá o canal do projeto Pomone, né? Que possamos permanecer perseverantes, dou glórias a Deus, né? Porque em pleno período de feriado nós temos aí 9 participantes ao todo, um feriadão prolongado, então que Deus seja louvado porque você tomou essa decisão de estar aqui conosco nessa noite. Alguém teria algum comentário, alguma consideração a fazer? Ei, Rafael, deixa eu tirar o áudio aqui. Então, você falou ali do caminho estreito, né? Aquela visão, né? Isso foi uma visão que a Ellen White teve de algum livro dela? Sim. A visão do caminho estreito está no livro Primeiros Escritos. Está nos Primeiros Escritos, que é um livrinho muito bom também, sabe? É um livro que valeria a pena assim, a gente estudar em algum momento, né? Por que eu estou falando isso? Que eu cresci ouvindo da minha mãe, que é testemunha de Jeová, falando desse caminho estreito. Quase todos os livros dele têm essa imagem que você me mostrou aí. Não exatamente igual a essa, mas como se fosse outra. Não sei se você já chegou a chegar a ver isso em outros livros, algum livro do Testemunho de Jeová. Eu não me lembro de ter visto, mas como a Bíblia fala de um caminho estreito, né? Um caminho que conduz à salvação, é um caminho estreito, o caminho do pecado é um caminho largo, né? Então, é uma imagem mais ou menos comum aí, né? No mundo cristão, né? E ela teve essa visão, né? Você falou. Teve. Está aqui, ó, no livro Primeiros Escritos, capítulo 22, ali a partir da página 85, ela vai falar, né? Ela fala que vi que os santos precisam alcançar a completa compreensão da verdade presente, né? Aí ela vai avançando, fala ali dos enganos, das dificuldades, né? Aí ela fala do pequeno grupo viajando por um caminho estreito, todos pareciam firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ao grupo. E aí vai descrevendo, o anjo vai explicando, né?
para ela, vale a pena. Capítulo 22, primeiros escritos, essa visão ali do caminho estreito. Eu assisti aquele filme O Peregrino, tem uma visão mais ou menos assim, tá? Okay? O mostra... Peregrino, que é um clássico da literatura cristã, né? Também traz referências assim a um caminho estreito, a dificuldade pelo caminho, né? É isso mesmo. Muito bem. É isso, meus irmãos. Estamos encerrando aí mais uma série, né? Para mim é sempre uma bênção. Espero que tenha sido uma bênção também na vida de vocês. Que Deus possa abençoá-los ricamente. E aí nós vamos fazer uma pausa, né? E já vamos pensando aí numa próxima série, um próximo livro para estudarmos, né? E aí eu conto sempre com a participação de vocês também para ministrarem os estudos, tá? Não apenas para serem ouvintes, né? Então é isso. Não havendo mais nenhuma consideração, eu vou pedir aí o nosso grande amigo aí, irmão Hernani, né? Que sempre está nos apoiando aí também, para fazer a oração final, Hernani. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Rafael, muito bom o estudo. Eu acompanhei alguns pelo YouTube, né? Porque eu não pude estar online, mas excelente. E estamos aguardando o próximo, né? Exato. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos ensinamentos. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Te pedimos também que o Senhor possa abençoar a nossa vida, para que possamos sempre estar buscando a tua palavra, a tua verdade, e que a tua palavra seja real em nossa vida, que possamos ser praticantes da Bíblia, que é a tua verdade. Nos abençoe, fique conosco, abençoe cada pessoa que ouviu essa palestra, ouviu esse estudo, que a partir de então ela possa entender o teu plano perfeito para a vida de cada uma dessas pessoas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém.